Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Início de semana de proteção, livramento, em nome de Jesus. Continuando o Apocalipse de João, a palavra no Novo Testamento encontra-se no capítulo 16, continuação dos 7 flagelos. O primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morte, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo. Derramou o terceiro flagelo sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente é Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justo são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhes dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo rei se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então derramou os 7 anjos sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo
era sobremodo grande. Palavras da salvação. Na visão de João, esta visão dos flagelos, o derramar das taças, é diferente dos selos e das trombetas, que afetavam apenas parte da terra. As taças são rápidas, sucessivas e universais. A primeira das 4 taças, natureza. O primeiro anjo sai pela porta e derrama sua taça, ferindo com úlceras malignas e dolorosas todos os que têm a marca da besta. O segundo anjo derrama a taça sobre o mar, e o mar se torna em sangue, como um morto, exterminando toda criatura marinha. A terceira taça, o anjo derrama sua taça nos rios e fontes, e as águas se tornaram em sangue. É a justiça sendo feita. Eles derramaram o sangue dos santos, agora bebem sangue, olho por olho. Isto mostra que Deus não é cruel, ele é justo, pois o castigo combina com o crime. O quarto anjo, a quarta taça. O sol queima os anjos com fogo, eles não se arrependem. Mesmo sob o castigo severo, eles mordem a língua de dor, eles blasfemam contra Deus. As últimas 3 taças, governo e final. O quinto anjo, a quinta taça, trevas sobre o reino da besta, um julgamento direto sobre o centro do poder do anticristo. A soberania de Deus flui de dentro do templo. É o julgamento, é o cumprimento da justiça por tudo que foi feito contra os filhos de Deus. Sexta taça, o anjo derrama sua taça e o rio Eufrates seca. É a preparação do caminho para os reis do Oriente. Surgem aqui os 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, convocando as nações para o Armagedon, o confronto final entre a luz e as trevas. O secar do rio Eufrates no Apocalipse também pode representar a queda das defesas do iníquo e a chegada do julgamento. Isto não é apenas geografia, é sobre a perda de proteção. Os 3 espíritos semelhantes a rãs, significando animais impuros, indicando que a maior arma no fim dos tempos não é força física, mas o que sai da nossa boca, a fala, a propaganda e o engano, a ideologia que convence as pessoas para lutarem contra Deus. Sétima taça, o anjo diz, está feito. Ocorre aí o maior terremoto, dividindo grandes cidades em 3 partes, destruindo nações. Por que o anjo derrama a taça no ar? Em Efésios, Paulo chama Satanás de o príncipe da potestade do ar. E ao derramar a taça no ar, Deus atinge a própria atmosfera, ou domínio onde as forças espirituais do mal operam. É o golpe final na estrutura do reino das trevas. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus.